O meu tratamento foi todo pelo SUS. Foi mesmo. No lugar que eu fazia residência. E muito mais do que isso, tratar no lugar que eu trabalhava me trouxe o que carrega muitas vezes a gente durante o tratamento, que são as pessoas. Olá, Mediciners, bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? Esse é o episódio de número 61. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. Antes de apresentar a nossa convidada do dia, vou pedir para quem estiver vendo no YouTube para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com os amigos nos grupos de WhatsApp para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Se você está vendo ou ouvindo pelo Spotify, não esquece de dar 5 estrelas depois que você assistir esse vídeo e seguir o nosso canal para receber notificação de todos os nossos episódios que vão ao ar sempre às segundas-feiras ao meio-dia. Dito isso, Ana, quem que a gente tem essa semana de convidada? Hoje nós estamos com a Betina Nogueira. E a Betina é médica de quê? A Betina é dermatologista e ela veio aqui contar a história dela pra gente. Ela né, é Betina? quase dermatologista. Duas semanas. Falta 2 semaninhas pra ela receber. Ela já vai ser dermatologista. É verdade. Pronto, resolvido. Bem-vinda, Betina, querida. Obrigada, meninas. Estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Foi um convite muito emocionante, assim. E eu quero aproveitar para deixar um alô para Rafaela Espertini, que é nossa embaixadora em Juiz de Fora, que foi dela a ideia da gente, na verdade, nos aproximou e a gente conseguiu trazer a Betina hoje para conversar aqui. É isso aí. Muito prazer, querida. Conta, antes de ser dermatologista, que vai ter um futuro brilhante pela frente, quem que é a Betina? De onde que você veio? Bom, Como foi que você foi vamos parar lá. e onde você tá? Essa Betina aqui veio de uma cidade pequena, do interior de Minas Gerais, Matias Barbosa, uma cidade de 13 mil habitantes. 13 mil. Uau. Caraca, é muito pequena mesmo. Primeira dermato lá. Que legal. E primeira pessoa a vir, por exemplo, para fazer para fazer especialidade em São Paulo, assim, dermatologia num grande centro. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que eu poderia ter sucumbido a, por exemplo, será que é possível uma pessoa de uma cidade pequena? A gente tá lá estudando naquele 5º e 6º ano para a prova da especialidade. E às vezes a gente não confia muito na gente, né? A gente fala, tem tanta gente, acho que não vai dar, eu sou uma cidade pequena, aqui do interior. Mas não, a gente tem que acreditar na gente e deu super certo. Estudei muito ali no 5º e no 6º ano. O meu sonho sempre foi vir pra USP. Tentei acho que 10 provas. Você fez a faculdade aonde? Fiz em Juiz de Lá Fora. em Juiz de Fora mesmo. Fiz lá na Federal de Juiz Que de Fora. mais ou menos perto da sua cidade. Meia hora da minha cidade. Então eu morava em Matias. perto. Sempre morei em Matias. E voltava. Que legal. Amava, participava de tudo na faculdade, participava da bateria, das ligas, de tudo. Era super ativa. Você tocava o que na bateria? Eu ia fazer Tamborim. exatamente a minha pergunta. Que maravilhoso. Meninas, eu era do time tamborim, sou apaixonada. Cara, e tamborim é um negócio difícil. Nossa, É. é difícil, mas assim, a equipe era tão gostosa, era um momento tão gostoso e que eu vejo que muita coisa de hoje, as amizades de hoje, médicos que estão comigo, inclusive quem fez o meu diagnóstico foi a minha hemato, que era da bateria e tocava tamborim. Olha só. Então, quando eu fiz o meu diagnóstico, que a gente vai contar depois, quem fez foi Sim. uma amiga de bateria. A nossa bateria chama Bizarra. Bizarra Bateria. Que legal. Que legal. Então, eu fiz faculdade lá, 6 anos incríveis, assim. você Aproveitei muito. E você sempre quis dermato? Não. Conta isso Então, aí. ok. Entrei na faculdade livre, com a alma livre. Não tenho médicos na família, então não tive uma certa influência de especialidade. Me abri. E eu acho que, como muitas pessoas, a gente acaba se apaixonando pela cirurgia no início. Porque é um mundo meio diferente, Fale assim, por né? você e pela Ana, né? A gente aqui tem vários do time da clínica que vão discordar com você, mas tudo bem. Enfim, e aí eu gostava, não sei, acho que tinha a ver um pouco ali com o meu jeito, eu gostava muito da cirurgia. Porém, com o andar da carruagem, de acompanhar, que eu acho muito importante a gente, como acadêmico, acompanhar de verdade o dia a dia, eu vi que não fazia tanto sentido para mim o estar dentro do centro cirúrgico e não tanto com o paciente, digamos, acordado ali comigo. Eu via que essa troca e essa interação começou a fazer muito mais sentido para mim. Eu realmente gostava de ouvir as histórias do paciente e acompanhamento e tudo mais. Então, fui gostando da clínica. Quando eu tava ali, hoje a gente faz dermato lá na UFJF, no 8º período, então já na boca do internato. A gente, acho que é no 8º No também. 8º na também? UFC. Aham. Gente, eu tenho um problema com essas contas, vocês sabem, né? Porque vocês falam em período, pra É mim é quarto falando, ano. mas é quarto Ah, ano. Não, isso. mas pra mim também é o 4º ano. Ai, gente, desculpa, sempre me perco nesse Exatamente. período. Só abre cabeças, mas ela tem Né? dificuldade com os Vai vendo. E aí,
E dermato é uma coisa muito específica, assim, de você tem que viver pra entender, assim. Até porque existe muito estereótipo, que a gente também vai comentar. Então, eu não tinha muita ideia. E aí, quando eu tive a primeira aula de dermatologia, geralmente a primeira aula são as lesões elementares. E aí, o jeito que a professora deu a aula era foto, deu diagnóstico. Eu vi aquilo, eu falei, gente, isso é maravilhoso. Porque naquela época, lá na minha cidade de Matias, eu fazia um estágio no pronto-socorro, como acadêmica. E aí, eu queria ser muito resolutiva. E eu via que, por exemplo, chegava um paciente com alguma doença de pele, se eu realmente tivesse uma base boa, gente, era olhar e dar o tratamento, o paciente estava resolvido. Então, aquilo me chamava muito pro meu dia a dia lá do pronto-socorro da minha cidade. Falei, nossa, tô gostando. E aí, justamente depois daquelas primeiras aulas de dermato, atendendo lá no pronto-socorro da minha cidade, veio uma paciente com herpes zoster. E quando ela chegou, né, enfim, tava vestida, e ela falou, olha, doutora, eu tô com uma dor na barriga, tá doendo. Automaticamente você já ia pensando em abdômen, né, apendicite, alguma coisa. Daí, na hora que eu fui pro exame físico, foi só olhar. Tinha todas as lesões, vesículas, já estavam fazendo crosta, em faixa do herpes zoster. Aí eu falei, gente, eu acabei de estudar isso, eu já consegui dar um diagnóstico, eu vou dar o tratamento e tá resolvido. E foi exatamente isso. E aí, ali, cada vez mais me aproximando. Logo depois, fiz monitoria pra entender mais. Amava estudar dermatologia. E aí, decidi. E engraçado que quando eu falei pros meus pais, eu falei, olha, eu realmente quero fazer dermatologia. Eles falaram, mas é só aquela coisa de estética? Você não vai ser médica de verdade que cuida dos pacientes, assim? Porque, assim, o que eles tinham de mentalidade era aquela mentalidade enviesada. Não, mas até porque também vocês moravam numa cidade muito pequena, né? Pra eles, o médico é aquela pessoa que prescreve remédio, que ausculta o coração, Exatamente. que pede pra falar 33, né? Exatamente, todo aquele perfil. E aí, eu falei, não, gente, deixa eu explicar pra vocês o que é dermatologia. E expliquei a beleza da especialidade, o tanto de caso que a gente tem, e que é a base da dermatologia, e que sempre foi, né? Hoje a gente tem estética, que também é uma delícia fazer, mas a gente nunca pode esquecer que existe a base da dermatologia, a base dos grandes livros, né, que a gente estuda durante a residência e durante a vida. E daí fui, e aí decidi, então é isso, vamos fazer dermatologia. Aonde? Aí eu falei, não, o meu sonho é ir para São Paulo. Então, vou prestar essas grandes universidades. E por que escolher elas? Porque eu tinha uma vontade de seguir a linha acadêmica. Eu gostava muito dessa parte de fazer artigo, de estudar, de ir para congresso. Então, eu via que nesses grandes centros, eu ia ter uma base de aulas muito forte. Por exemplo, ali na USP, a gente tem aula quase todos os dias. Então, não era só atender ali o paciente, às vezes um pouco mais rápido, serviço público. A gente sempre tinha uma base muito forte. Então... Até por isso que você queria vir pra USP. Porque você já queria essa área acadêmica muito forte, né? Com certeza. Porque isso é uma coisa legal você ter falado, porque isso é uma coisa que fica de dica até pros alunos, quando eles vão escolher o local que eles vão prestar a residência. Sim. Né? Acho que uma forma de prestar, de você escolher, é onde você quer ficar, porque parte do networking, aliás, boa parte do networking que vocês fazem, a Raquel pode falar isso com mais propriedade, porque ela fez faculdade em Fortaleza, fez a residência aqui em São Paulo e voltou para Fortaleza. E boa parte do networking que você faz de trabalho é muito mais da residência do que da faculdade. Com certeza. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu vou lá, vou fazer a residência e vou voltar. Cara, às vezes é tão... eu vou te falar né? Não, e falo pela minha área. É tão difícil a pessoa ir para fazer neurocirurgia em outro lugar depois que ela se inserir no mercado, ainda mais cirurgião que depende de outras pessoas. Com certeza. Então, isso é uma forma de escolher. A outra forma é isso, se você quer algo muito mais acadêmico ou se você quer algo que seja mais prático. Sim. Né? Mas, então, acho que é importante você falar isso mesmo. Com certeza. E, então, essa parte da pesquisa, eu via que aqui tinha uma pesquisa muito, muito forte. Então, isso me atraía muito porque eu sempre gostei. E aí, ok. Então, vamos estudar muito, dermato muito concorrida. Mas não vamos pensar pra isso. Vamos fazer, se tiver uma vaga, a gente tá ali no páreo. E aí deu certo. Passei na primeira fase. Você passou logo depois da que você acabou o sexto ano? Emendado. Eu prestei a prova na época da pandemia. Então, verdade. eu entrei aqui em 2021. Se eu não me engano, foi... Então, eu peguei ali, o meu sexto ano foi aquela loucura de pandemia, não para, o que vai acontecer? Muitas provas práticas foram suspensas, então nem acabei estudando muito para prova prática. Passei na primeira fase, que era de marcar X, 120 questões. Só um parênteses.
primeira vez que eu vim pra São Paulo foi pra prestar as provas. Verdade. Quase me perdi pra voltar de... Você nunca tinha vindo pra São Paulo? Nunca, nem sabia esse mundo aqui na Paulista. Eu lembro que quando eu fui fazer a prova, eu nem lembro que bairro eu fiz, o Uber passou exatamente em frente à USP. E aí eu olhei, eu falei, ó, será? Será? E deu. Muita Que loucura. legal. E aí, passei, eu lembro que o ponto de corte era 84. Eu fiz 83. E eles cancelaram uma questão, entrei com 84. Então, eram 10 vagas. E eu passei nos últimos, no último ponto de corte. Aí eu falei, olha, eu não tenho nada a perder. O bom de quando você tá lá no final, é que você fala, olha, eu vou entregar tudo que eu posso. Não tenho nada a perder. Em último, eu já tô. E aí, eu tive mais ou menos uns 20 dias para me preparar para a prova prática, que era... Prática, na verdade, não, porque não teve que suspendeu, por causa da pandemia, para a prova de entrevista. Tá. E eu falei, olha, se eu entrar, vai ser pela entrevista. E ao longo da minha faculdade inteira, eu sempre me preparei para isso de alguma forma. Porque a entrevista é o currículo mais a sua habilidade ali, digamos. E o meu currículo era 10. Já sabia tudo que eu tinha que ter, porque eu sempre quis passar ali, eu sabia o que tinha que ter no currículo. Muitas pessoas de Juiz de Fora fazem USP, então eu sempre perguntava já, ó, o que é bom? Uma das coisas que eu descobri que era bom era fazer, por exemplo, bateria, esporte. Os chefes dali gostavam muito de alunos que tinham essa... Não era só assim, mas que você tinha uma certa amplitude, assim, de habilidades. Então, tudo foi muito pensado para esse currículo ao longo da minha faculdade. Não tanto para dermato, porque dermato eu decidi mais pro final, Ah, verdade, né? Mas eu tinha liga, eu tinha... Aí depois eu fiz a monitoria de dermato. Quando eu decidi, aí eu dei uma direcionada para dermato. Fui pra entrevista. Gente, foi mais desafiador, porque eu lembro que eu falei com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, falou, sai todo mundo de casa, porque foi em casa, foi como online? era. Foi online. online. Foi a primeira vez online. Que loucura. Que coisa Exato. difícil. Falei, gente, se essa internet cair, o que vai acontecer? E assim, do lado da minha casa tem, tipo, um galinheiro. A galinha, o galo cantando. Era tipo 8 horas da manhã o galo cantando. O trem na minha casa, lá em Minas, né? Na cidade pequena, passa trem. O trem passando. A minha mãe ficou do lado de fora do portão. O porteiro queria apertar a campanha. Ela, não, minha filha tá numa entrevista, não aperta. E aí eu lembro que eu fiz um caderno. Nesse caderno tinha mais ou menos 100 perguntas possíveis que poderiam ser me perguntadas numa entrevista. Menina do Rapaz, céu. mas que Todas criatividade. respondidas. Não, porque eu falei assim, é 100, eu não posso ter a chance, Não posso errar. eu não posso errar. Eu sou a última da lista, eu tenho que entrar dentro desses 10. E aí, eu lembro que pelo Instagram eu mandava mensagem pra todo mundo que tava em vários hospitais, mas principalmente no que eu queria passar. Eu falei, quais perguntas que foram da sua entrevista? Ah, depois tava anotado. E aí depois eu respondi todas. Gente, todas as perguntas que faziam, tava ali no Gente, eu no jamais negócio. ia Mas passar na também sem- residência, sem- amiga. Tinha Eu não tudo. fiz nada Eu disso. também não. E eu treinava com os meus colegas, mais ou menos umas 10 pessoas da minha sala, lá de Juiz de Fora, que era a turma 108, Só arrumar a gente seu- prestou prova. Todo mundo foi pra prática, pra entrevista. Daí a gente fazia simulação entre vocês. no meeting ali, treinando no Zoom. Tipo, eu sou entrevistador e tudo. A gente treinava muito tempo, roupa, cabelo. Tipo, tá enquadrado, ele tá te vendo. Porque era uma coisa nova naquela Claro, época. Mas, era nova. Mas eu ia ter um problema Né? muito sério, porque eu detesto coisas online, assim, Não, muito formais. eu Não é assim, vamos fazer uma Isso. reunião a gente aqui. Agora, coisa muito Uma formal. coisa valendo, né? Sua Eu acho vida e que- uma vaga. Eu acho que eu não desenrolo bem, não. Porque eu não também sou acho a que pessoa não. mais Gente. simpática no Meet. Então, não sou eu acho que não sou simpática nem pessoal, Não. quanto mais no Meet. Mas Menos ainda. foi muito treino, tá? Foi muito É. treino. A gente se treinava muito. Eu falava, não, errei, volta. As perguntas estavam, tipo, muito legal. na cabeça já. E aí, ok, fui pra entrevista. Foi maravilhoso, assim. Foi uma sensação muito engraçada de ver chefes que escreveram livros, assim. Uma sensação muito diferente, mas deu tudo certo. E aí eu lembro que E aí as coisas boas da internet também. Acabou minha entrevista, eles acharam que tinha cortado. Só que eu ainda tava ouvindo. Daí uma chefe lá só falou assim, essa daí... Na hora que ela falou isso, eu falei, ferrou. Ela falou, essa aí é roceira. Exato. Não, tipo, meu Deus, Essa o que, daí que ela nem tá pensar. falando? Tipo, eu falei, mãe, deu tudo errado. Ela falou essa aí, tipo, o que essa menina tá fazendo aqui? E daí, quando saiu a nota, eu lembro que saía bem de madrugada, assim, 100 na entrevista. 100 na entrevista. Que legal. Os outros eram, tipo, 94, 96, 80, 60. Foi a primeira nota 100 que eles deram. Olha, Depois a gente que vai legal. conversar. E, assim, eu sou muito grata, porque não tem nada a ver, assim,
comigo específico, mas as pessoas que me ajudaram para essa entrevista. Claro. Eu sou muito grata aos residentes que eu conversava, né, e me respondendo, sem me conhecer, mas tudo por Instagram, falando, não, Betina, ó, o nosso serviço é assim, 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 a gente tem esses ambulatórios. Então, por eles, eu consegui entender onde eu tava entrando e o estilo de residente que os chefes queriam. Sim. E que era muito compatível com o que eu era. Tipo, não fui lá falar mentira, inventar uma Betina que não existia, mas simplesmente consegui sedimentar em palavras justamente o que eu tava querendo passar. E foi, assim, acho que um dos grandes sonhos da minha vida. Sou muito feliz de ter passado. E como é que foi Só ser que, residente na pandemia, cara, menino? Quando eu entrei, Já tava a mais gente teve que livre. dar um pouquinho de plantão em UTI. Eu lembro que Em UTI, no R1? Exato. Nossa, olha só. Nossa, É foi 21 muito que você desafiador. entrou? Foi 21. Ainda tinha ainda segunda Tinha onda, ali, né? assim, Tinha. exato. Tinha Tava acabado de pegando começar a segunda onda. vacinação. E eu não tinha vacinado, então eu ainda demorei. Lá em Minas não tinha chegado a vacinação ainda, mas os colegas aqui de São Paulo já tinham vacinado. Então, os residentes vacinados foram primeiro, os que estavam vacinando esperou um pouquinho, mas eu entrei. Enfim, e foi ótimo, e a gente aprendeu muito. Foi desafiador, mas foi muito gostoso. E logo depois passou já aquela onda, enfim, já voltou tudo ao normal. R1, muito puxado, mas muito gostoso. Meus R iguais eram muito legais. Todo mundo era de fora de São Paulo, então virou uma grande família, assim. A minha cidade ficou 8 horas daqui, então quase eu não voltava pra Minas no R1, mas a gente se abraçava como uma Sim. grande família. Veio o R2 também, já foi uma fase mais de começar a escrever trabalho, de realmente entendi um pouquinho da dermato, já dá pra começar a atuar. Sentir um pouquinho dermado. Verdade. Exato. E aí veio o R3. No finalzinho do R2, eu descobri que ia ter o Congresso Mundial de Dermato em Singapura. Menina, eu nunca longe. tinha saído do Brasil. Você nunca tinha vindo em São Paulo? Nunca Olha que tinha- maravilhosa. Exato. É a mulher das primeiras vezes, Não, sensacional. exato, exatamente. Ah. E aí eu vi aquilo e eu falei, ai, gente, Vou. por que não? É isso aí. E justamente naquele mês que eu decidi, eu tava rodando no ambulatório dos linfomas, que já era um ambulatório que eu tinha um carinho muito grande, assim, de linfomas cutâneos, que é uma doença muito rara, muito específica, mas que aqui a gente tem um volume muito grande de pacientes. Justamente porque o HC é um serviço de referência. Referência Referência pra do Brasil inteiro. Então, naquela época, que já tem 2 anos atrás, a gente tinha mais ou menos 900 pacientes ao longo o ambulatório começou em 1985, até 2023, mais ou menos, tinha mais ou menos 900. Hoje já deve ter passado de 1.000 pacientes nesse ambulatório. Então, é um ambulatório muito rico, onde você consegue realmente elaborar raciocínio pelo volume de pacientes. E aí, eu gostava muito dos chefes, né? O Dr. Denis, a doutora Jade, o Dr. Sanches. Eles é um ambulatório muito didático, onde eles pegam e, olha, leia. É muito complexo, é muito difícil, porque ele é muito paralelo com a hemato. Sim. Originalmente, a gente estuda linfomas cutâneos, digamos, dentro da hematologia. Então, é muito fora de qualquer coisa dentro da dermato, assim. Né, imunofeno, clonalidade, é muito complexo. PET, quimioterapia, tudo isso. Enfim, mas eu gostava muito. E aí, eu virei pro Dr. Denis e falei, doutor, vamos mandar algum trabalho e tudo. Eles sempre mandam e vão nesses congressos. Os nossos chefes incentivam muito a gente aí. Aí ele falou, ó, claro, só escolher, porque a gente tem muito, a gente tá precisando de residente pra Gente levar que trabalho. toca as coisas, né? Exatamente. Eu falei, não, vamos lá então. E aí ele me deu 2 temas muito legais. Um que é micose fungoide e síndrome de Sézary em gestantes, que são 2 tipos de Uau. linfomas cutâneos. Em gestantes, não tinha nada na literatura. Nada. Por quê? Como que você trata, é aquela dúvida, né? Como que você trata com quimioterapia uma paciente gestante? Uhum. E muitas pacientes, às vezes, e isso sempre em conjunto com a hemato, com a gineco, com a obstetrícia, né? Como que vai ser isso? Tira essa quimioterapia, põe uma mais leve, tira um VA, coloca um VB, ou não, é uma doença que já tá avançada? Vamos ter que conversar com essa gestante? Será que vai ter a recomendação de retirar o Encerrar. filho ou não? Era muito delicado, assim. E a gente tinha 5 pacientes gestantes ao longo desse ambulatório de 900 pacientes. Só 5 foram gestantes. Por ser uma doença rara e não ser da faixa etária de uma mulher em idade fértil. Geralmente esses linfomas pegam homens e mais velhos. E sempre aquela dificuldade de você tratar a doença Sim. rara, né? Exato. Porque assim, o N. exatamente, qual que é a sua experiência tratando, né? Nenhum Exato. serviço E esse tem ensaio experiência clínico não suficiente. existe, né? Exatamente. Exato. E aí você foi pra E aí Singapura. fui. Vou fazer só uma volta. Foi um super desafio, porque eu tive mais ou menos 4 meses pra preparar essa apresentação. Eu era R3 de um tema muito difícil e Em preparar uma apresentação Era em em inglês. inglês, né? Em Mas inglês. você mandou pra apresentação oral. Mandei pra apresentação oral. Só que eles gostaram tanto do trabalho que eles me convidaram pra entrar no board lá no tema como de palestrante. Como palestrante mesmo.
Eu olhei aquilo quando Gente, chegou. que Eu lembro que a minha chique. perna tremia, assim. Eu falava, meu Deus. E aí foi maravilhoso. 32 horas de viagem. Foi, assim, incrível. Uma cidade muito, muito tecnológica, muito avançada, assim. O congresso maravilhoso. Ver, né? Eu tirei foto com os autores de livro. Eu falei, gente, onde que o estudo leva a gente, né? Eu ganhei bolsa. Eles deram bolsa pra gente quando a gente mandava trabalho. Eles gostavam, aprovavam lá. Dentro dos critérios deles, eles davam bolsa. Então, eu ganhei bolsa pra ir. Ajudar o custo Que da legal. Pra viagem, ajudar no que não custo é barato, da viagem. né? Não, o avião era caro. Enfim, 7 dias. A minha apresentação foi no dia 7, foi o último dia do congresso. 7 de julho de 2023. E aí, nossa, eu lembro que quando eu terminei, saiu um piano das costas. Foi tudo maravilhoso. Eles adoraram o trabalho. Eu preparei com muito carinho. Todos os chefes, durante a apresentação, durante a preparação, cada ambulatório que eu atendia, no final, falava, oi, chefe, tudo bem? Você pode ouvir minha apresentação? Vamos treinar esse inglês, vamos treinar esse sotaque. Daí eles adoravam. E aí, uma das minhas chefes, ela virou pra mim e falou assim, ó, é o inglês mais mineirês que eu já ouvi. Mas deu certo, passou sua informação, Tá vai. tudo certo. Eu falei, ó, se ela falou que tá bom, então tá ótimo. Eles me Claro. ajudavam muito a preparar. E aí deu super certo, foi super gostoso. Quando eu tava voltando da viagem, no avião, eu lembro que eu já comecei a sentir uma dor de garganta. Mais 32 horas de viagem. Falando, cansada. Estresse. Normal, Né? Normal. E aí? Aí voltei, peguei meu mês de férias em julho, da residência, fiquei com a minha família, mas comecei a ver que eu tava muito cansada. Mas é muito difícil você falar em cansaço hoje em dia. Claro. Quem não? Ainda mais pra você falar, não, eu acabei de viajar, não sei o quê. Só que aí veio uma febre muito forte, de 38, 39 graus, beirando já 40 graus. E mantendo essa dor na garganta. Mantendo a dor na garganta. Daí eu falei, ai, deve ser uma faringite, né? Enfim, a febre muito alta, vai que é uma dengue também meio misturada, alguma coisa assim. Ou virose, bactéria, mas uma coisa normal que todo mundo pode ter. Daí tomei um clavulinho ali um tempo, melhorou a febre, mas eu sentia que o meu corpo era como se... Sabe quando você malha muito e o corpo fica dolorido mesmo, que você nem consegue levantar da cama? Isso já era uma bacteremia que eu entendi. E aí... Enfim, passou, aí melhorou, passou... E você tava em Mas tava de Minas, Tava férias. em Minas, Tava de em férias. Ah. Passou mais ou menos umas 2 semanas disso, dessa febre, assim, desse Mantendo cansaço. Menina, 2 semanas. A febre melhorou Tá. depois uns 3 dias com o clavulinho, mas a dor no corpo e o cansaço tava muito forte, assim. Uhum. Eu tinha que ir na casa da minha avó, eu sentia cansaço, assim, eu não queria levantar da cama. E aí, eu falei... Numa sexta-feira eu acordei e essa interfalangiana tava inchada. Tava tipo uma artrite, assim. Aí eu falei, chikungunya, né? Isso não era dengue, isso não era nada. Continua com dor. Continua com dor, chikungunya e tal. Daí eu falei, mas vamos lá ver uma sorologia, ver se não é dengue mesmo, se é chikungunya, o que que é. E daí ali já foi na porta do pronto-socorro, o hemograma com muitos blastos. Muitos blastos. A Mas você leucemia... estava na sua cidade. Sim. Menina, e aí? Pra onde você foi? E aí, quando eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus. Voltando, né? Colheu o exame, eu esperando o resultado, e aí o médico veio. Mas você esperando tranquila, assim, Normal, achando que ia vir uma normal. sorologia positiva pra chikungunya. Chikungunya. E aí o médico falou, olha, deu um pouco de alteração, a gente já até vai precisar repetir, já chamou algumas pessoas pra olhar. E aí a minha mãe tava comigo. E aí a minha mãe falou assim, não, doutor, pode falar o que tá acontecendo, minha filha é médica. Daí ele falou, olha, você sabe o que é blastos, não sabe? Aí eu falei, sei. Aí eu olhei pra mãe e falei, nossa, vem chumbo quente aí. Aí ele falou, a suspeita de uma leucemia. Porque de todos os cânceres, digamos, é o mais... Você não é por biópsia, né? Sim. Assim, É o mais né? fácil, Tipo, digamos, pra ver, né? Que você vê saiu ali, óbvio, podia ser algum erro, mas assim, tava na cara que era. E aí logo... Aí eu chamei a Hemato, era minha amiga da bateria, a Marina, e falei, Marina, corre aqui pra olhar essa lâmina, vamos entender o que eu tenho que fazer e tudo. Aí ela veio e falou, olha, Betina, é isso mesmo. É uma leucemia, óbvio que a gente vai ter que fazer mielograma e tudo mais, mas é uma leucemia mesmo. E aí, eu lembro da cara do meu pai, assim, quando ele chegou no hospital, assim. A gente não falou com ninguém por telefone. A gente só ligou e falou, pai, vai precisar vir aqui, deu uma alteração e tal. E eu lembro que o meu pai tava sentado, assim, na cadeira, e eu falei, pai, eu tô com câncer. Eu lembro que o meu pai olhou, assim, ele fez, assim, no rosto, tipo, eu nunca vi, assim, meu pai. Eu tô 29 anos que eu fiz diagnóstico, hoje eu tô com 31. Eu ia perguntar exatamente a sua idade. E aí, eu tava com 29.
E aí ele parou, olhou assim, tipo, sabe, acho que todo mundo sai do ar, assim. E aí eu lembro que eu virei pra minha amiga, que é a Marina, né, a Imata, e falei, tá, Marina, mas eu volto pra residência amanhã. Tipo, no dia seguinte já era dia de eu voltar pra residência. Isso era 29 de agosto. 29 de julho. Eu ia voltar em agosto. E aí ela falou, aí eu falei assim, mas aí eu ligo pro meu chefe, eu falo o quê? Quanto tempo? Eu tenho que avisar, eu tô na residência, eu não posso faltar. Uma semana? O que eu preciso fazer? Aí ela virou, não, Betina, acho que mais. Aí eu falei, o quê? Um mês? Não, Betina, acho que mais. Você provavelmente vai fazer quimioterapia, vai ter que parar. Outro dia eu tava conversando com a minha mata, ela falou, é como se você entrasse num portal, assim. Do nada, sua vida, você entra não, você é empurrada. Isso. Né? Porque do nada cai, assim. E acho que passa um momento de negação também, né? Você fica naquela coisa de, não, acho que um mês vai dar, tipo, porque é aquele negócio... Não dá nem pra você né? entender. É difícil, e leucemia, pelo menos na minha cabeça, eu não tinha um contato muito grande. Não mas a tive gente contato não tem, com eu isso acho na mesmo. faculdade. Eu não sabia o que era um transplante de medula. Eu nunca tinha visto, assim, um paciente intensamente numa quimioterapia. Eu não tinha tido essa... Eu nunca peguei... E curiosamente, eu não me sentia bem. Eu, de alguma forma, eu me afastava sempre de pacientes com câncer. Sempre. Toda vez que eu vi um paciente com câncer, eu via que não me fazia bem. Não que essas palavras, mas mexia muito comigo pacientes com câncer. E aí eu fiquei um pouco evitativa durante a faculdade. Tipo, às vezes era um paciente, aí eu chamava um colega pra vir junto, mas eu de frente com um paciente com câncer, de alguma forma tinha sempre alguma coisa. Talvez porque quando eu decidi fazer medicina lá atrás, eu decidi porque minha avó teve um câncer de intestino e faleceu. No dia que ela faleceu, eu decidi que eu ia fazer medicina, porque eu falei, não, mas de certa forma isso também era uma barreira. Claro. Né, de encarar um paciente com câncer era sempre muito difícil, porque eu via que eu me envolvia. E aí eu me deparei exatamente com isso. E aí eu não entendia como era um tratamento, eu não sabia como era um tratamento de uma pessoa com leucemia, quanto tempo, o que ia acontecer com a minha vida. E hoje é engraçado até eu pensar assim, numa pessoa, vou pensar com vocês, tipo assim, ter um planejamento de vida e seguir. Aí eu fico tentando imaginar tipo assim, não dá pra você imaginar o que você vai passar. Claro. Sabe? E aí quando ela falou, não, Betina, acho que mais. Aí eu falei, tá, mas eu vou fazer o que com a minha residência? Eu tinha um congresso em novembro, um monte de trabalho sendo feito, um monte de coisa, tudo. Eu falei, e agora? E a minha vida? Daí é exatamente isso. Parece que é simples, né? Mas, tipo assim, eu peguei a minha vida e coloquei ela de lado. E agora a gente vai fazer um tratamento e lutar pra viver. Você tá lutando pra viver. E aí, eu falei assim, olha, mas eu não moro aqui, eu moro em São Paulo, o que vai acontecer? Daí a gente decidiu que o meu tratamento ia ser aqui em São Paulo. E aí, hoje, eu entendo que, na verdade, tudo aquilo lá de passar numa prova em São Paulo e na USP não tinha a ver comigo, com ego, com escolher a instituição acadêmica, não. Era porque era pra fazer o meu tratamento ali. Sim. Porque ali, eu consegui entrar em estudos clínicos que não tinha em outros lugares. Eu consegui entrar em 2 estudos clínicos, meu tratamento foi todo pelo SUS, Foi mesmo. no lugar que eu fazia residência. E muito mais do que isso, tratar no lugar que eu trabalhava me trouxe o que carrega muitas vezes a gente durante o tratamento, que são as pessoas. Então, ok, a hora da visita era de 2 às 5 para os meus pais. E inverte E o os outros polo, têm. né? E inverte o polo porque você passa a estar no lugar do De paciente e você enxergar muda completamente a forma como você enxerga o outro, né? tudo. Hoje, a minha medicina não dá para eu ser imparcial mais. Perfeito. É como um juiz tentar apitar um jogo do time dele. Não dá. Eu faço parte, não dá para ser imparcial. E, inclusive, nesse estágio, agora já acabando o finalzinho da residência, eu tô atendendo exatamente pacientes com a minha doença. Que são pacientes que têm a rejeição, digamos, não é bem rejeição, mas para as pessoas entenderem, né? O GVHD, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro, é como se fosse uma rejeição da medula. É a medula reagindo, a medula da minha irmã, né, do transplante reagindo no meu corpo. E aí, hoje em dia, a gente tem esse ambulatório, a nossa dermato aqui da USP é a única universidade que tem um ambulatório de GVHD de pele. Então, os dermatos, os residentes, a gente roda num ambulatório de GVHD específico, que é uma doença dos pacientes transplantados de medula. E é sempre segunda de manhã. O meu final de semana inteiro, eu já tô pensando como vai ser atender. Porque é forte, é desafiador. Sim. Certamente. É É muito gatilho, né, inclusive, muito. né?
Porque você vê, e assim, grande parte deles eu já conheço. São Sim. meus amigos como paciente, porque eu também passo na mesma hemato que eles. Na QT, quase. Exato, sabe? Então, é um grande desafio, mas tudo vale a pena. Qualquer desafio, assim, pessoal, mas quando eu tô lá, estar com eles, ver o brilho no olho deles, principalmente aqueles que não me conheciam, e eu falo, olha só, eu sou transplantada há 1 ano e meio. Parece que o mundo se abre naquele olho, que é o olho que eu senti quando eu descobri 2 colegas médicos que tinham sido transplantados. Olha só. E eles foram me visitar no hospital. E eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu falei, ele sobreviveu. Dá uma Deu tudo esperança, certo. né? Pra você enxergar alguém que tá do outro Exatamente. lado, né? Você fala assim, vai dar tudo certo. Quando você acha alguém que passou o Aham. exemplo, você fala, dá tudo certo. Enfim, daí eu vim fazer meu tratamento. Os meus colegas residentes iam me visitar de noite. Iam me visitar. Os meus chefes iam lá me visitar. Era maravilhoso. E, tem que fazer uma tomografia? Eu já conhecia a mulher da tomografia. Precisava de um ultrassom? Já conhecia a pessoa do ultrassom. Então foi muito mais fácil tratar no hospital que eu trabalhava. Hoje em dia eu encontro o pessoal da enfermaria lá do TMO, é muito gostoso. Eles falam, nem te reconheci, seu cabelo cresceu, eu te conheci careca. Enfim, é muito gratificante, assim. E como médico, eu sou muito grata aos meus hematos, assim. O cuidado e o carinho que eles têm, até hoje eu faço acompanhamento. Eu sou suspeita. Pra mim, hemato, eles estão num plano muito superior. Porque, cara, eu não sei como que eles aguentam essa barra. É muito difícil, né? Eu tenho uma grande amiga, vou deixar um abraço aqui pra Ana Rita, que é uma grande amiga e ela trabalha no Sírio com oncohematologia. E assim, cara, a barra que eles seguram todos os dias, eles têm. Toda decisão que eles tomam são decisões muito sérias e muito urgentes o tempo inteiro, né? Então, é uma coisa que eles têm que estar o tempo inteiro, na verdade, se cuidando do ponto de vista de saúde mental pra suportar e dar suporte pro paciente, né? Com certeza. E quanto tempo você ficou fora, menina? Olha, que você achou que era um mês? um uma mês, semana? Isso, deu mês 1 ano e virou meio. quanto? 1 ano e Foi meio. 1 ano e Virou meio. 1 ano e meio. 3 químios. Depois que a gente terminou as químios e que saiu os resultados lá da imunofena, enfim, tudo. Falaram, olha, as mutações que você tem da sua leucemia, você vai precisar ir pro transplante. E aí veio outro desafio, né? Não, e aí foi Achar o outro- transplantador. Eu sou uma baque, né? ignorante. Nem todo mundo vai pro transplante hoje em dia, Não. aquela. Eu achei que todo mundo ia pro transplante. A gente divide assim. Então, você tem uma leucemia. No meu caso, a minha foi a mieloide aguda. Dentro que é a LMA que a gente fala, a gente pode dividir em leve, moderada e grave. Se for moderada e grave, vai para transplante. Se for leve, só químio. Então, todo mundo começa com a químio até sair os resultados dos exames. Aí, quando saiu, eles decidiram. E aí, depende da mutação. Eles separam de acordo com as mutações. As mutações, eu tinha 2 A avaliação mutações. é toda molecular. Toda né? Sim. molecular, toda. Hoje em dia, sim. E aí, eles viram. E aí, vem a segunda parte, né? Achar o doador. E não foi outro baque? Porque assim, eu imagino que você foi Terminou. ao longo... Não, Acabei, né? isso, exatamente. Você foi, vou fazer em São Paulo. Chegou, fez químio. Daí, cada ciclo de químio é aquela batalha vencida. Sim. A hora que você recebe... Mais mais um baque de tipo, não, agora além das 3 químios, você vai ter que fazer um transplante de Precisamos medula. achar alguém que tenha uma Deve ter medula sido compatível. outro Eu chão vou te que falar se abre, que né? desde que aconteceu o diagnóstico, eu acho que eu não passei 1 mês na minha vida sem ter se readapta, mais uma notícia nova. Até hoje, vai fazer 2 anos. Todo mês é um baque. Assim, eu me adaptei a ter baques na vida. E não encarar isso assim, é óbvio, na hora que vem, mas de tudo que eu já passei também, e os vários baques, sempre as coisas deram certo no final. Ou de alguma forma... Por exemplo, eu só conheci vocês porque eu passei por isso. Sim. Então, e eu só sou uma médica melhor para os meus pacientes hoje porque eu passei por isso. Eu só consigo entender eles porque eu passei por isso. O meu caminho hoje é exatamente dentro da minha doença. Antes eu lembro que eu ainda me sentia um pouco perdida, né? Para que área da dermato eu vou? O que eu gosto? Às vezes as coisas vão caindo no seu colo, aparece uma oportunidade, vai caindo, mas não era talvez uma escolha 100% consciente, assim. Hoje eu tenho 100% noção do meu propósito, do meu sentido de vida, o que me faz feliz de verdade. Então, hoje é muito mais fácil pra mim falar não, porque eu sei exatamente o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que é dos meus princípios, o que é trabalhar com ética. E o que não faz parte disso é muito fácil quando você entende. Isso só veio com a doença. O meu propósito de vida, que
eu entendo hoje, e de tudo que eu passei, é realmente ajudar as pessoas. E graças a Deus, eu escolhi a medicina antes, porque a medicina me proporciona, de uma forma muito genuína e gostosa, poder genuinamente ajudar o outro, assim. E quando você estava falando dos hematos, né? Eu me tornei uma médica muito melhor por conta da equipe que me trata da hematologia. A relação, inclusive, hoje a minha hemato me mandou mensagem falando assim: Betina, eu trouxe um bolo aqui pro hospital no hemato, desce aí da dermato e vem comer um bolo. Só que nem deu a correria do dia hoje. E aí, hoje eu falo, os meus pacientes não são meus pacientes, os meus pacientes são meus amigos. Porque eu só consegui passar por esse tratamento porque a equipe me abraçou mesmo. Mesmo. Assim, eu tenho plena confiança neles. E poderia ter sido difícil ser médica-paciente. Sim. Sabendo Poderia ser das muito coisas, difícil. né? Sabendo dessa parte médica. Ou entrando em confronto, né? Olha, não concordo. E é um exercício importante que você traz, que refletindo com a gente que tá mais na frente, é um exercício importante de se permitir ser cuidado, porque você tem que se entregar pro outro. Porque você é uma pessoa que sempre estudou muito, e de certeza não que foi é ler fácil, tudo o que tinha da doença quando você tava lá, porque você fica internada muito dia no Vou falar hospital. que não, viu? Mas que bom, nem leia. Mas É a assim, dica. mas Entrega. você precisa se entregar. 100%. E esse exercício ele é super importante, né? Pra que o super tratamento difícil, funcione. né? E dificílimo, é um Sim, desafio e pra gente, tremendo. como médico, né? Isso. Médico tem um pouco de ego, né? A Claro. gente sempre acha que a gente sabe alguma coisa, E que a a gente gente não sabe nada, na verdade. não sabe nada. Só que a própria doença vai te ensinando. Claro. Eu lembro que, então, assim, uma das grandes coisas é a gente tem um controle muito grande da minha vida, e eu tinha muito controle e independência na minha vida, né? Eu morava sozinha em São Paulo, minha família morava longe, então sempre fui muito independente e com controle muito grande. Nada, você não tem controle de nada. Você descobre, porque na verdade não é que você perde o controle, você descobre Você que não- você nunca teve. Exatamente, tipo assim, quando vai ter alta? Não sei. O que você vai fazer mês que vem? Não sei. O que você vai fazer amanhã? Não sei. Não sei de nada. Aí até hoje, assim, você fala, o que você vai fazer? Prefiro nem programar muita coisa. Mês que vem, deixa a vida. Vamos viver agora, a gente tem o agora. Porque realmente você perde. E isso veio também pra parte do médico-paciente. Eu entreguei pra minha... E eu confiava 100% nos meus médicos, né? O Dr. Wanderson, que é o titular da hemato, o Dr. Eduardo, a Ana Paula, que é a médica que mais ficava frente a frente comigo, o Giancarlo, que hoje em dia cuida do meu GVHD. Eu tenho plena confiança de entregar a minha vida pra eles mesmo, Sim. porque eu confio neles e sei que eles vão fazer o melhor. E é engraçado, porque aí eu comecei a entender a nossa responsabilidade como médico. Sim. Porque o paciente, ele chega ali num ato de fragilidade Sim. e entrega a vida dele pro médico. E quando você tava falando de hematologista, é muito engraçado porque, por exemplo, ele prescreve uma quimioterapia. A gente tá prescrevendo uma quimioterapia para matar o câncer, mas a gente sabe que aquela quimioterapia vai gerar muito efeito colateral. Como falar isso pro paciente? Olha, eu tô te tratando, a medicina não é perfeita, mas vai acontecer muita coisa. Um transplante, você vai passar pelo transplante, sua medula com câncer vai embora, você vai ter uma medula nova, mas vem uma doença aí depois do Isso. transplante, em grande parte das vezes, que é o GVHD. Aham. Então, é um desafio muito grande, assim, ser médico. Se a gente for parar pra pensar, E você tinha um doador na família, você encontrou. eles tentam na família, que é o mais rápido, Sim, né? claro. Só para as pessoas entenderem, primeiro, o que é medula óssea, né? Medula óssea é o que produz o nosso sangue. Uma gelatininha ali, que fica dentro dos ossos grandes, digamos assim, principalmente da bacia aqui, né? Que é o nosso quadril. E aquilo ali produz o sangue que corre no nosso corpo todo. Ou seja, a medula óssea é diferente de medula espinhal. Uma das grandes coisas que as pessoas têm medo de ser doador de medula, e qualquer pessoa entre 18 e 35 anos pode ir no banco de sangue e falar, olha, eu quero me cadastrar, e simplesmente você vai doar um tubinho de 5 ml, é só isso o cadastro. As pessoas achavam que ia furar. A ideia que as pessoas têm que é um centro cirúrgico, vai furar sua coluna espinhal como se fosse uma anestesia. E não tem nada a ver com isso. Na verdade, o transplante de medula é muito simples. Você cadastra, isso vai para o Redome, que é o banco nacional, mas também qualquer pessoa do mundo pode receber sua medula. E a partir do momento que eles acham essa compatibilidade, eles entram em contato por telefone ou por e-mail. Inclusive, um primo meu acabou de receber mensagem de ser doador. Mesmo? Uau, Meu primo vai ser doador, ou seja, a gente vai ter 2 doadores na nossa família. que legal. Então, sejam doadores, porque vocês salvam vidas. E aí, quando a pessoa é chamada, ela vai no banco de sangue e daí eles dão uma bolsa de sangue. É isso, é sangue periférico
quase sempre. Existe a forma de doação pelo tirar um pouquinho, né, que é a punção da medula, mas é anestesiado, não dói, você não perde nada, você não fica com menos sangue. Você, sabe, é simples. É simples. Ser doador, qualquer pessoa pode ser, excluído algumas doenças. Quem, por exemplo, eu que tive câncer não posso, ou se tivesse alguma doença infecciosa mais grave, mas qualquer pessoa entre 18 e 35 anos, que eu acho que é bem o público de vocês, mas é bom você falar sejam mesmo. doadores. Não, Se cadastrem. simples, vocês salvam. E assim, vendo, aí você começa a entender vários vídeos de doador encontrando o receptor. Gente, a coisa mais linda do mundo, assim. Depois de um ano, quando Acho é que já não pode, aparentado, né? É. o Redome fornece. A minha irmã, na mesma hora que a gente... no final do meu primeiro mês de químio ali internada, saiu o resultado que a minha irmã era compatível. Já fez logo no começo, pelas mutações iniciais, já sabia Eles que já, precisava. porque demora Sim. e não sabia Não, e exatamente. às vezes demora pra achar o doador. Exato. Né? Daí Claro. eles já fazem isso, já testam a família, porque se precisar já sabe. E eu lembro que bem no final desses 30 dias, a gente tava um pouco triste, porque a gente achou que a primeira quimio não tinha pego. Não tinha matado já o câncer, digamos. E aí a gente tava meio assim, meio triste. Falei, nossa, vou ter que ficar internado mais um mês. Que dia que isso vai acabar? Isso tinha só um mês. Quando você de achava doença. que era um mês só. Igual a Né? pandemia. Quando a Igual gente a achava que era pandemia. 15 dias, né? E aí, eu lembro que o médico chegou e falou, Betina, tem uma notícia muito boa pra te falar. Ai, que Primeiro, que a gente já excluiu a chance de ter mantido alguma célula. A primeira quimio foi um sucesso Que e bom. não tem mais célula cancerígena. E a segunda notícia é que a sua irmã é 100% compatível com você. Menina, ela é 100% compatível. Menina, eu lembro que a gente gritava tanto que eles achavam que eu tava tendo, tipo, uma parada. E, tipo, era o código. Tipo, chegou um monte de médico. O que tá acontecendo? Tá morrendo? O que tá acontecendo? E a gente pulando, tipo, falei, eu não quero nem saber. Eu quero comemorar. Minha irmã é 100% compatível. Assim, foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim. Se não o Que mais, legal. assim. E a minha irmã, ela fala que ela nasceu pra me salvar, assim. Ela é mais nova, ela chama Betânia. Eu chamo Betina, ela chama Betânia. Hoje eu falo que eu chamo Beti Betânia, porque metade de mim é Eu Betânia. já ia dizer, já era uma coisa meio dupla sertaneja. Exato. Betina Mas é que meu Betânia. pai fez pra isso, sabia? Ah, olha aí. Mas virou uma dupla de medulinhas. Mas tá ótimo. E tamo aí. E ela é médica também. E ela tava no 5º ano da faculdade. Então, internato. Ela morava em Minas com a minha família. E ela vinha, fazia essa ida e volta junto com meu pai todo final de semana. A minha mãe abandonou o serviço na mesma hora. No dia que a gente veio pra São Paulo, a minha mãe já entrou no carro e, tipo, já ligou. Ela é professora e falou, ó, tô fora porque eu vou cuidar da minha filha. Ficou 6 meses direto comigo aqui em São Paulo, porque a gente fica em isolamento, né? Claro. Durante a quimio, tudo Sim. aquilo. Enfim, sou muito grata à minha família, se eu tô aqui. Eles estão junto aqui porque essa história é nossa. Sim. Graças a tudo. Não tem como passar por isso sozinha. Um dos critérios de transplante é se você tem pessoas pra cuidar de você, porque realmente não dá. Literalmente secam o seu sangue e você entra, assim, eu era carregada no colo pra tomar banho, assim. Você não consegue fazer nada sozinha. E graças a esse apoio da minha família, de amigos, deu tudo certo. E da equipe, assim. Que E isso é legal. legal que você falou, né, do paciente, porque o paciente com câncer, ele precisa efetivamente dessa rede de apoio, né? E cabe a nós, como médicos, né, e certamente hoje você tem um olhar muito diferente para isso, de, às vezes, entender isso, né? Eu sei, enfim, eu trato muito paciente que tem tumor cerebral, né? E esses dias veio uma paciente, já era o segundo pós-operatório que ela vinha, tava com já tinha tirado ponto, uns 35 dias, e a gente, na verdade, perde um pouco o acompanhamento, porque vai pro neuro-oncologista, né? Sim. Só que, cara, você tem uma noção, ela operou, ela ficou sozinha, Nossa. quase todos os dias. Daí ela voltou primeiro pós-operatório sozinha, no segundo pós-operatório eu não aguentei. Eu falei, olha, não dá. Assim, você precisa. E assim, ela tem a mãe, tem a irmã. Eu falei, você precisa acionar as pessoas. Porque eu via que era uma coisa dela. Ela não queria acionar, ela não queria Incomodar. precisar, ela não queria incomodar. Eu falei, porque assim, não, mas a cirurgia, eu falei, olha, eu sei que parece, porque fica aquela coisa, a cirurgia na cabeça. Mas a cirurgia é a parte mais fácil. Exato. Agora você vai começar a parte Isso. difícil. Você que precisa é de suporte. químio, que é isso, é o corticoide. Exato. É agora que você vai começar. Daí eu até liguei pro neuro-oncologista, que é um querido, que eu sempre acompanho os meus pacientes, e falei pra ele, falei, ó, ela voltou comigo, ela vai voltar com você. Eu já conversei com ela sobre a rede de apoio, me ajuda. Porque assim, Exato. agora tá com você, porque ela vai voltar mais com você. E às vezes quando a gente se encontra, eu ainda falo pra ela, e aí? Ela tá com... Porque é uma coisa, não, e é uma coisa, a gente tem que ter esse olhar, né? E eu também só tenho esse olhar, porque meu pai teve câncer, a gente sabe como é difícil, Se né? não, E se isso não você- tá no livro, Não. Alguém te isso ensinou? não tá no livro, não tá ali. Não tá. Tratamento. Veja a família. Veja a família. Tá. Exatamente. Não, e as pessoas, e quem
leigo, mesmo nós que não lidamos no dia a dia com transplante, você pensa assim, transplante, ela recebeu uma medula, tá de alta, Betina, parabéns, vai lá Exato. viver sua vida com sua medula nova. Ou transplantou o rim, tava fazendo diálise, tá de alta da diálise. Sem imunossupressor. Não, a pessoa continua sendo renal crônico, continua tendo que usar imunossupressor pro resto da vida. O paciente com obesidade que faz bariátrica, ele continua sendo um paciente com obesidade e vai ter que ter uma série de cuidados. Ainda mais quando esses cuidados envolvem imunossupressão, né? Com certeza. Você continua tomando medicação. Continuo, né? Não é firme com o meu fácil. corticoide aqui, ó. Minhas bochechinhas, com muito carinho. Foi um Nossa. desafio como dermatologista entrar com corticoide. Sim. Eu lembro que quando eles falaram, olha, Betina, quando veio o GVHD, né, ou o DASH, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro, é um novo desafio. Quando você acha que passou do transplante, tá tudo bem, a sua vida vai voltar ao normal. Não. É um novo desafio, uma nova batalha. Super feliz, vencemos uma parte muito importante, mas a vida ainda tem que continuar aí com uma doença crônica, né? E aí o GVHD, então, ele ataca, né? As células da minha irmã, digamos, da medula dela, ataca a pele, ataca o olho, a boca, trato gastrointestinal, qualquer parte do corpo pode atacar. O olho fica seco, então sempre com colírio, a boca seca, sempre bebendo água. A pele, a gente tem algumas lesões, a unha tem lesão. Ali no Hospital das Clínicas, a gente tem esse ambulatório de GVHD, que é muito rico de você aprender com o paciente, e principalmente no meu caso, tá com pessoas igual eu, porque realmente você consegue ver essas alterações da pele. E eu sempre bato nessa tecla de ensinar para as pessoas o que é o GVHD, porque hoje em dia eu participo e coordeno de um grupo, a gente criou um comitê de pacientes com GVHD. Que legal. Porque eu me senti muito perdida sendo médica. Eu falei, gente... Sendo médica dermatologista. Sendo médico dermatologista. Que eu já tinha tido aula de GVHD. Eu não tinha rodado no ambulatório, mas... E, gente, eu tava completamente... Eu tinha... 3 semanas antes, eu tinha ensinado as pessoas sobre transplante de medula. E eu não sabia o que era, de fato, um transplante de medula quando eu recebi o diagnóstico. Então, assim, é muito diferente. E aí, criando esse grupo... Hoje, esse grupo tem mais de 100 pessoas. É um grupo no WhatsApp. Junto com a AMIO, que é a Associação de Medula Óssea, que a gente se uniu e fez esse grupo. Mensalmente, a gente tem reuniões com especialistas renomados em GVHD e transplantes, onde a gente consegue atingir, por exemplo, tem paciente do norte, do nordeste, do sul, porque o que acontece? A gente transplanta nos grandes centros, tem equipe multi, tem tudo, mas a gente volta pro A interior. pessoa tem que voltar. A pessoa tem que voltar. Eventualmente, O ele vai dermato do voltar. interior Sim. não sabe o que é GVHD. Justamente. O porque não é endócrino do frequente. interior nunca viu o GVHD, porque lá no hospital dele não transplantava. Não tem como você aprender o que não tem, né? Enfim, e aí tem amigos meus que viraram pra mim e falaram, olha, doutora, eu fui na minha dermato pra falar de GVHD e eu vi que ela ficou meio assim, mas ela falou assim, vou te passar um colágeno. O GVHD nada mais é do que uma fibrose. Isso. O corticoide é pra tirar a fibrose da gente de todas as medicações. Simplesmente a pessoa tava dando colágeno. Que não vai resolver nada. E que vai piorar a sua fibrose. Sim, isso. Eu falei, não, a gente precisa levar. Então, Isso. e a gente fez de baixo pra cima. Então, vamos ensinar o paciente Isso. Pra ele que ele conseguir vai levar a ensinar informação, o médico. multiplicar, E ele né? tem o contato do especialista, ele passa o contato do especialista pro médico do interior. Olha O que médico do legal. interior vai conseguir fazer essa como se fosse uma consultoria. E todos os convidados que a gente chama, eles não, passa meu contato, a gente quer. Porque o paciente tem que ficar bom. Se você for precoce no GVHD, você consegue. Depois que já fibrosou, que já deu sequela, você já não resolve tanto. E tem uma taxa de mortalidade, tem uma taxa de morbidade, um GVHD que não é diagnosticado. Mas se você diagnosticar, vixe, você vive super bem. Mas precisa dessas pessoas bem orientadas. Então o grupo veio nessa questão, assim. Muito legal. E Betina, conta pra mim, como é ser uma dermatologista, além de toda essa história, porque eu acho que você já era assim, mas agora ainda mais, fora do padrão. Isso. E De vivendo com essa doença dermatologista. Com a crônica. doença crônica. Sobre a doença crônica, eu criei um podcast. Que chama Crônicas de um Crônico. Junto com uma amiga minha, dermatologista, onde a gente fala muito sobre doenças crônicas. Legal. Porque as pessoas sempre, que eu ouço muito, né? Tipo, então você já venceu, já acabou. Esquecem que não. A doença crônica é dia após dia. É um Pode processo, acontecer. né? Há um mês atrás eu achei que a minha doença tinha recidivado. No melograma veio alterado. Daí você, freia de novo. Mais um monte de exame. E é assim, e pode acontecer, e a gente convive. As pacientes com câncer, igual você falou que trabalha, a gente convive não com medo, porque eu não tenho medo, assim, isso não faz parte de mim, mas pode acontecer uma recidiva. E muitas vezes com uma hipervigilância, né? O tempo Sempre. inteiro. Sempre, O tempo né? inteiro, o tempo inteiro. Densitometria todo mês, todo ano, e corticoide, enfim.
E Eu o já ia desafio... dizer, não precisa fazer densiometria todo mês. Não. Toda... Fica tranquila, vai dar certo. Não. Brincadeira. E aí, o encarar a dermatologia. Quando eu voltei, tem 6 meses, né? Foi um grande desafio. O que a doença trouxe também foi uma liberdade muito grande no sentido de, cara, passei por uma coisa, eu não tô nem aí pro que as pessoas pensam. Isso é uma coisa, assim, que eu queria tentar falar pras pessoas, tipo, vivam por você. Você não depende do olhar dos outros ou do que a pessoa acha de você. Não, viva por você. E aí eu pintei meu cabelo de rosa. Então eu fui uma maravilhoso. médica dermatologista que atendeu de cabelo rosa. A gente quer essa foto aí. Eu vou trazer pra vocês, eu mostro. A gente vai colocar. De cabelo curto, já Que atendi legal. careca. Isso aí. Porque eu falei, eu preciso mostrar essa Betina que tá aqui dentro, que é muito mais do que aparência. Eu não tenho que parecer ser, eu tenho que ser o que eu sou, a nossa verdade. Talvez isso aconteceu, Deus aí nas suas linhas, com uma dermatologista, pra mostrar, tirar esse peso da beleza perfeita, da cara de dermato, que é o cabelo perfeito, alinhado, longo, do rosto perfeito, sem uma cicatriz, que não tem bochechão, tipo, tira a papada a qualquer custo. Cara, eu faço um tratamento crônico, eu sou uma dermatologista, eu trato papada dos outros pacientes, se for o desejo deles, mas tá tudo bem se eu querer ficar assim, Sim. ou se eu tenho que ficar assim, tipo, eu me aceito completamente do jeito que eu sou, e a gente tem que trazer isso, tipo, não é beleza a qualquer custo. Hoje eu vejo, sendo dermatologista, que o nível de exigência que a sociedade cobra e que as pessoas às vezes cobram é muito. E se eu fosse entrar nisso, eu não conseguiria ser dermatologista. Inclusive, um dia desses, uma pessoa até próxima e que eu sei que gosta muito de mim falou assim, Betina, será que então não é melhor você mudar de especialidade? Como que você vai ser dermatologista tendo esse bochechão, tendo essa papada, estando acima do peso por conta do corticoide? Eu já teve época de eu fazer, tipo, 7 atividades físicas, assim. Até por conta do corticoide que te acelera muito, né? E era uma forma... Mas, assim, não foi por falta, por exemplo, de vigilância ou de qualquer coisa. Mas é um sintoma da medicação e tá tudo bem. Isso faz parte de mim, do meu tratamento e da minha caminhada. Daí, quando essa pessoa falou isso, eu falei, olha, talvez isso tenha acontecido comigo pra eu mostrar pras pessoas que a beleza não é a todo custo. E que a gente não é a nossa capa. Isso que eu ia dizer, você não vai, sua competência não vai ser medida Não por é isso. medida por isso, Perfeito. sabe? Então, eu bato muito nessa tecla. Eu não sou essa dermatologista dentro do padrão. E eu faço questão de não ser. Porque existe um monte de gente... O padrão, cara, ele é 1%. O que a gente vê no Instagram é enviesado. E você achar que o dermato é aquilo que aparece. Eu ia falar isso agora, o padrão nem deveria chamar padrão, Não. porque ele é percentualmente, ele é tão pequeno que ele nem deveria ser considerado padrão, né? Que estereótipo é esse que a gente tem que ser um dermato perfeito, com aquela roupa alinhada, cara, com sapato caro, da bolsa cara? Não, cara. Isso até afasta do paciente. O paciente chega com uma doença, Perfeito. com alguma descaracterização da pele, digamos, né? Com uma pele cheia de lesão, com uma hanseníase, com uma doença bolhosa. E aí ele chega e dá de cara com uma pessoa esteticamente perfeita. Isso. Como que essa pessoa vai te entender? Como que essa pessoa... Não, isso afasta. Então, eu sou muito mais... E o médico, né? A gente tem que lembrar, e hoje, infelizmente, isso... Às vezes você separa o dermatologista, né? Mas, gente, ele é médico e esse dermatologista, ele tem que... Ele também tem que se legitimar, né? Dessa forma como médico, do cuidado, da diversidade. A gente atende paciente com vitiligo, a gente atende paciente com alopecia areata, sem cabelo. Você tem que abraçar esse paciente. O que o paciente quer é uma pessoa humana, que cuida de você, que te entenda. Muitas vezes eu ia na minha hemato, eu não tava esperando que ela me passasse o remédio certo. Eu só queria contar como tinha sido a minha semana. Sim. E ela ouvia. E no final ela me dava receita e fazia a parte dela, digamos. Mas ela tava comigo. É isso que a gente quer como paciente. Médicos que te abracem, que cuidem de você. Mas isso é um desafio como dermatologista. Isso, imagina. Quando eu pintei o cabelo de rosa, eu vi outras pessoas. Ai, mas você não acha melhor tirar esse cabelo rosa? Que dia que você vai voltar pro seu cabelo normal? Aqui a gente já teve também a ortopedista mulher com o cabelo rosa. Tá vendo? Shout out pra Jéssica, maravilhosa. Perfeita! Nossa, A gente ortop. precisa É isso. disso. Eu tive uma endócrino minha aqui, da universidade, que ela tinha o cabelo azul. Que maravilhosa. E eu encontrei com ela o cabelo, ela falou assim, cara, é isso. A gente precisa ter essa liberdade de não ser julgado pelo outro, mas fazer o que faz sentido pra gente. Perfeito. Um dia eu tava atendendo lá o nosso ambulatório de vitiligo, e eu sou multi, né? Então, nesse dia, eu acho que eu tava com o cabelo super loiro, que a gente falou, nevou, né? Que é aquele cabelo de jogador de futebol.
E aí, só que eu tava de peruca, porque eu ganhei uma peruca na minha químio de uma outra paciente e tinha dia que eu falava, hoje a peruca vai combinar com a roupa e tudo, é rosa, vamos pra roupa rosa. Nesse dia eu tava com uma peruca loira. E aí eu vi que a paciente tava muito triste com vitiligo. Pela reação social, tipo, as pessoas sempre falam, as pessoas acham que pega, no metrô ninguém senta perto de mim, numa festa as pessoas não vêm conversar comigo. Daí eu olhei pras minhas duas chefes assim e falei, a gente vai precisar mostrar pra essa paciente uma coisinha. Daí eu lembro que eu tirei a peruca e falei, amiga, olha só, eu sou dermatologista, eu tenho cabelo também diferente, e eu não tô nem aí, a gente tem a nossa verdade, o que importa é o que a gente é dentro, não é a capa do livro, é só uma capa, a nossa verdade, ela tá dentro da gente. E a gente tem que mostrar isso pras pessoas, porque senão a gente é julgada o tempo inteiro. Sim. Várias pessoas, por conta das medicações, também da quimioterapia e do próprio GVHD, eu tenho uma mancha, como se fosse um melasma, assim. E já tive pacientes que falaram, poxa, como que você vai cuidar do meu melasma se você tem melasma? Olha, gente. Sabe? Você não tem cabelo? Seu cabelo não cresce, né? Você tá sem cabelo aqui na consulta? Como que você vai me trazer cabelo? Eu vim aqui porque eu tenho uma doença de cabelo. E eu ouço, e óbvio que naquilo, né? Impacta, né? Não tem Impacta, como não você impactar. para e fala. Só que aí, engraçado, né? Aquilo parece que me dá mais força. Porque eu falo, essa pessoa precisa voltar um pouquinho aí. Ela precisa ter o cuidado com o outro. E aí eu falava, olha, eu passo por um processo e daí eu conto a minha história. E na mesma hora a pessoa fala, A pessoa desarma, desculpa. né? É, claro. Eu não tinha ideia, você me desculpa. E eu trago isso muito até para os meus pacientes de outras coisas. Por exemplo, paciente com vitiligo, um paciente com melasma mais difícil, ou com uma sardinha, alguma coisa que às vezes é mais difícil o tratamento, ou que não vale a pena pelo desgaste do tratamento você tirar. Vamos pensar no vitiligo em si, que é uma doença difícil de tratar, e muitas vezes a gente não consegue resgatar a pele habitual. normal, digamos, de antes. E aí eu falo, olha, tá tudo bem. As suas cicatrizes contam as suas histórias. Sim. A gente tem que assumir a gente, isso faz parte. Se eu ficar igual todo mundo, não sou eu. Sabe? Se eu tentar arriscar a minha história ali e falar, olha, eu não tive câncer, eu não passei por isso, não sou eu. Porque eu só sou isso porque eu passei por tudo, sabe? E todo o aprendizado que veio disso, né? Se você risca a história, você risca o aprendizado que isso te trouxe também, e né? o seu caminho está para ser cada dia mais brilhante. A gente Amém. não tem dúvida disso. Nossa, foi um prazer enorme te receber. Já tá acabando, você viu como passa rápido? Passa Eu falei pra você. Deixa para as pessoas o seu @, porque assim, tem uns vídeos lá que eu maravilhosos. falei. Eu me emocionei horrores vendo seus Imagina, vídeos. claro. Realmente muito, muito bonita essa história. Conta aí pro pessoal. Olha O meu nome é Betina Nogueira e o meu Instagram é @doutorabettinanogueira.dermato. E lá eu trago um pouquinho da minha história, podem mandar mensagem. Pacientes com câncer, sempre falo isso, me mandem mensagem. A gente não precisa passar por isso sozinha, conversar com alguém que passou é muito importante. Doem sangue, porque salva vidas. Doem medula óssea entre 18 e 35 anos, é só ir no banco de sangue, é simples, não é uma cirurgia, não é uma internação, e você salva vidas, assim. Transforma a vida e não é só uma pessoa, né? É uma família inteira. Sim. Nunca é só o paciente, nunca é só uma doença. É uma pessoa, é uma família, é um conjunto. Aqui eu falo que não tô comunidade, eu. né? Tem milhões de pessoas que fizeram isso acontecer. Então eu sou muito grata a tudo isso. Muito bom. Raquel, onde as pessoas te encontram? Eu tô no @endocrinofeelings e você, Ana? Eu tô na doutora Ana Gandolfi. O Médico de Quê tá no @médico de Quê. Se vocês gostarem, indiquem para os amigos. Se vocês não gostarem, indiquem para os inimigos. E até a próxima. Valeu!